Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a segunda aula do nosso segundo módulo, Visão de Igreja. Hoje falaremos agora a respeito do que é a missão da igreja. Veja, na aula passada nós percorremos a natureza, o que a igreja é, e vimos então que a igreja é a comunidade eleita por Deus, reunida e restaurada por Cristo Jesus, e que é a habitação do Espírito Santo, e que ela tem as suas aplicações tanto na dimensão invisível, como Deus a concebe, como ele a entende, e ali consta todos os que realmente são chamados por Deus, reunidos por Cristo e habitados pelo Espírito, mas vimos que ela também tem dimensões visíveis e que dentro dessas dimensões visíveis ela demonstra seus atributos e suas atividades ali também como uma instituição e um organismo criado por Deus para o servir e o representar nesse mundo. Agora nós vamos olhar para a missão. Nós vamos olhar para o papel da igreja. Mas antes eu quero fazer algumas orientações professorais aqui com você. Você viu que a gente percorreu alguns conceitos que eu tratei às vezes como senso comum, como coisas já ensinadas ou talvez que você já tivesse. Caso você tenha tido alguma dificuldade por causa justamente desses elementos, justamente por não ter aprofundado nessas questões, eu deixei na aula anterior videoaulas de algumas aulas que dei na escola dominical, tratando esses assuntos com mais delicadeza, com mais profundidade, com mais destaques para os aspectos necessários sobre esses conceitos, como catolicidade, santidade, universalidade, apostolicidade e unidade. Todos esses pontos eles estão sendo bem exaustivos nas aulas de escola dominical que ministramos no ano passado na Igreja Presbiteriana do Setor Pedro do Vigo. Ok? Então, se você tiver dificuldade, assista essas aulas, porque vão te ajudar muito. Porque a partir de agora, como líderes da igreja, concebendo bem a ideia do que ela é, nós vamos pensar agora a respeito da sua missão como igreja. E não só pensar na igreja com a sua missão e o seu propósito dentro do mundo no aspecto interno, sobre qual os objetivos dela internamente, mas também como uma comunidade responsável dentro da sociedade que Deus criou. Nós vamos ver a responsabilidade diferenciada da arquitetura divina do cosmos que ele concebeu à igreja. O que isso quer dizer? Palavras difíceis aqui, expressões difíceis, mas nada mais é que saber que quando Deus instituiu essa organização e esse organismo, que é a igreja, e quando ele reuniu esse povo, restaurou em Cristo Jesus e concedeu o seu Espírito para habitar nele, ele também conferiu uma missão e que essa missão dentro das relações sociais ela impacta para a produção de bem comum, inclusive daqueles que não são cristãos e que não vão ser salvos até mesmo. E nós, como líderes, devemos ser instrutores dessas pessoas dentro da nossa igreja e em volta na sociedade, para que nós cumpramos também com excelência a completude da missão que a igreja tem em suas mãos. E hoje nós vamos explorar, então, esses assuntos. A aula de hoje, basicamente, vai ser alguns pontos onde eu desenvolvo dentro da minha tese de conclusão de curso, no curso de Teologia pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central, que também está disponibilizado nos materiais complementares, assim como a aula do slide anterior, e os slides dessa aula de hoje estarão disponibilizados junto com outros materiais para caso você queira aprofundar no conhecimento. Então vamos observar aqui esse aspecto da missão da igreja. E para isso eu quero te fazer uma provocação, quero te fazer uma pergunta. Qual desses dois lados é o lado bíblico e correto a respeito da igreja? Claro, sem ler ali embaixo a legenda de rodapé ali ainda. O que você pensa? Pense em alguns instantes. Veja, a igreja deve dominar a sociedade? Seria a igreja responsável por se envolver em questões políticas, entrar em questões institucionais, formar bancadas, governantes, pessoas a serem eleitas dentro das nossas democracias ou instituídas de forma autocrática para dominar e impor as formas dela agir no mundo? Claro, talvez você já esteja pensando que não, mas muitas vezes isso é o que nós vemos hoje em dia na forma de influência e atuação da igreja no mundo. Muitas vezes nós pensamos em eleger candidatos, eleger pessoas evangélicas ou de confissão evangélica, ou que se simpatizam com os evangélicos, justamente porque queremos que essas pessoas ali nos representem, que os valores do reino de Deus sejam colocados de uma maneira
quase que teonômica, e tem até pessoas que defendem essa ideia, ou seja, como se a lei de Deus fosse a lei responsável por que todas as instituições civis a seguissem, independentemente de suas crenças ou não. Essa é uma visão onde a igreja passa a ser o centro. Isso aconteceu na história mundial. Nos tempos voltados aí da Idade Média, toda a articulação política passava também no seio da articulação religiosa e da liderança religiosa e das questões políticas também. E das questões religiosas também. Isso era uma relação intermitente. Claro que com o iluminismo acabou se desassociando a igreja das ações da esfera civil, como a ciência e o Estado, e passamos a isolá-la do mundo. E aí, claro, surge-se essa segunda pergunta: a igreja deve se isolar do mundo? E essa não só surge com o iluminismo, mas antes mesmo existiam essas ações por justamente ver a contaminação da igreja com as atuações em esferas políticas, um desejo por distanciamento do mundo. O surgimento, por exemplo, dos monastérios, o surgimento de movimentos anabatistas que tentavam se destacar, se isolar e ir para cantos distantes. E que muitas vezes na nossa forma cultural e de ser e agir igreja é o que acontece. Veja, por exemplo, nós instruímos os nossos filhos, as nossas crianças, jovens, adolescentes a fugirem da cultura, a não consumirem a cultura pop, por exemplo, a misturarem, não terem colegas que não são cristãos, a não terem ali uma relação com as coisas desse mundo, porque elas nos tiram da espiritualidade, e assim empregar uma hiperespiritualidade, um distanciamento exacerbado do mundo. Seria esse o desejo e a missão de Deus para o mundo? Seria a vontade de Deus que todas as coisas estivessem sob o domínio da igreja, ou que a igreja se distanciasse das coisas profanas, como a política, a academia, os estudos acadêmicos, a cultura, a produção cultural, o trabalho? Seria essa a vontade? Veja, o que nós vamos ver, e a tese em que eu defendo, é que essa nunca foi a verdadeira vocação da igreja. Nem na sua forma apresentada na Idade Média, nem na sua forma apresentada pós-iluminismo. Mas a verdadeira forma pela qual Deus desejou e constituiu a igreja passa em ela apresentar ao mundo uma responsabilidade que é diferenciada de outras. E para isso a gente precisa entender alguns conceitos. Veja, por exemplo, nós olhamos para esse aspecto do reino de Deus como um domínio cósmico, esse aspecto abrangente. Aqui há uma grande confusão das nossas mentes e nas nossas formas de ser, de pensar que o reino de Deus está só associado com coisas ligadas à igreja. Só que, biblicamente, nós vemos o próprio Jesus apontando o seu reino, apontando o reino de Deus como uma coisa bem maior e bem mais abrangente. De modo que a gente pode definir o reino de Deus como o domínio dinamicamente ativo de Deus sobre toda a criação. Ou seja, desde que Deus criou o mundo, e mesmo o homem pecando, ele ainda reina e rege esse mundo. Só que o que nós vemos é que também há um reino parasita e presente, tentando corromper as estruturas do reino de Deus. E o que vemos então é sempre essa ação de Deus em acabar com essa ação parasitária e nos apresentar justamente um reino dominado por ele. E assim, ele engloba aspectos também da redenção de Deus. Ou seja, o reino de Deus envolve justamente onde a sua mão redentora está agindo e influenciando o mundo como um todo. Por isso, o mundo passa a ser esse teatro da glória visível de Deus. A sociedade civil, ele está sendo coordenado por Deus. Isso fica evidente, por exemplo, na própria forma dos apóstolos verem isso. Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo instrui na carta aos Romanos a nós nos sujeitarmos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. O mundo, como nós o vemos, e que biblicamente nós podemos ter esse sentido de mundo também nas Escrituras, onde se diz que são essa influência onde as coisas acontecem, nós temos a presença de várias instituições sociais, instituições boas. Vide exemplo, família. Família é uma instituição criada por Deus, desde Gênesis, e que ela permanece e é preservada ao longo das eras e é sustentada pelo próprio Deus. Outras áreas e esferas de atuação dentro do mundo são instituições boas criadas por Deus. E a igreja visível, a igreja como uma instituição,
ela é uma representante desse reino cósmico de Deus no meio desse mundo. Então aqui a gente faz a primeira distinção para entender a missão da igreja. Igreja não é o próprio reino. O nosso objetivo não é encher as nossas igrejas. Isso é muito importante. Quando nós entendemos essa noção, a missão da igreja não é enchê-la a si mesmo, mas conclamar, espalhar e representar o reino divino nesse mundo caído e influenciado pelo pecado. De modo que John Frame nos chama e compara a igreja com um quartel-general do reino. Ali se recrutam pessoas, ali se formam pessoas e ali essas pessoas são enviadas para o campo de batalha também. Por isso nós podemos entender que a igreja é uma testemunha. Ela é a verdadeira testemunha do reino de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, no finalzinho do capítulo, Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Sem a presença da igreja, o mundo não conhece a verdade. Afinal, não seria sem a presença da igreja, não teria a proclamação da palavra de Deus, não teria o anúncio da palavra de Deus. Não entenda isso da forma católica, como se a igreja, a palavra dependesse da igreja. Pelo contrário, a palavra por si só permanece. Mas a instituição responsável por proclamar ela no mundo é a igreja. E então ela funciona como uma agência, sendo um instrumento das obras de reconciliação, de qual Paulo nos chama de cooperadores em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos comissionou como cooperadores, de modo que também, dentro de todo esse projeto divino, somos os guardiões que administram as chaves do reino e zelam pelo cuidado da vida desses que pertencem ao reino de Deus. Zelam pela administração dos sacramentos, zelam pela vida das pessoas e zelam para a permanência da verdade. Então, dentro dessa estruturação aqui, nós temos a visão de como funciona esse reino de Deus. Só para nós nos diferenciarmos um pouco, para entendermos, veja, por exemplo, como funciona a doutrina católica. Outro lado aqui. Deus, soberano sobre todas as coisas, mas a igreja, ela é uma intermediária que, por meio da fé e da graça, intervém no Estado e nas estruturas intermediárias. A igreja ela funciona como uma mediadora. Não entenda essa visão que nós temos. A igreja não se confunde com o reino, reivindicando jurisdição sobre outras coisas. A igreja ela não é a espada, como muitas vezes é visto no mundo católico. Mas também não é no mundo dual, onde as coisas espirituais são concernentes à igreja e as coisas temporais, usei essa expressão para não nos apegarmos à ideia de profano, como se fosse algo a ser rejeitado, longe da santidade, mas a expressão temporal ajuda a gente a entender essa visão deturpada de que as coisas temporais não são a igreja não tem o que opinar a respeito delas porque elas são temporais, efêmeras e passageiras, enquanto que as espirituais são concernentes à igreja. A igreja, nesse caso, estaria atuando somente sobre o reino espiritual, redentivo, e não sobre a sociedade civil e não tendo influência no mundo lá fora. Por isso, então, nós pensamos no modelo de responsabilidade diferenciada, ou como chama Abraham Kuyper, na sua forma primária de soberanias de esferas. Aqui nós temos a visão bíblica. Deus domina sobre todas as coisas, e como ser que instituiu todas as coisas, ele instituiu também as formas do ser humano se comportar. Desde Gênesis nós temos os mandatos, o mandato cultural, onde o homem deveria desenvolver o trabalho, o mandato social, onde ele deveria se procriar e criar relacionamentos, e o mandato espiritual. E cada uma dessas instituições, elas estão, de certa forma, representando alguns aspectos desse mandato, na qual a igreja tem o seu papel e tem o seu papel de cooperação. E que, ao longo do tempo, a ideia de responsabilidade diferenciada ela foi bem mais amplamente desenvolvida, de modo a não pensarmos que a escola tem a sua área, a economia tem a sua área, o Estado tem a sua área e elas não interagem entre si. Elas têm responsabilidades diferenciadas e são interligadas e todas elas se sujeitam ao governo soberano do Senhor Jesus Cristo. Como diz Abraham Kuyper, não há 1 centímetro da existência humana na qual Cristo não diga, isso é meu. Todas elas estão subordinadas a Cristo. E isso nos faz entender muito bem o nosso papel dentro da igreja. Porque dentro dessas relações,
cada uma delas vão destacar aspectos da realidade. A igreja trabalhará com aspectos, sim, da fé e da crença, o mercado com as relações econômicas, a escola com a pedagogia, o Estado com a justiça e com a jurídica. Porém, quando nós pensamos em tudo isso, tudo se remete a Deus, na forma como Deus se relaciona entre Ele, nas próprias pessoas da Trindade, e com o meio, o mundo que Ele criou e suas criaturas. Então, dentro disso, nenhuma esfera tem uma autoridade reduzida. A igreja tem coisas a dizer para o Estado, coisas a dizer para a economia, coisas a dizer para a escola. Da mesma forma que essas instituições podem nos mostrar coisas erradas. Quer ver um exemplo? Quando, por exemplo, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. E depois de experimentos científicos foram vistos que não é assim. O Sol é que está no centro da galáxia e os planetas orbitam em seu torno. Isso trouxe todas as revoluções. Se você anda de GPS hoje, por exemplo, você deve a essa mudança de compreensão que envolveu uma falha da qual a igreja, pelo menos como instituição, não vamos dizer que todos ali daquela época acreditavam nisso, tinham em mente. Vejam como então Deus é Senhor sobre essas coisas. E Ele nos permite interagir com isso. E a igreja, então, tem a sua responsabilidade exclusiva. Responsabilidade essa que a escola não terá, que a família não terá, que a economia, que o mercado não vai ter, que o sistema judiciário não vai ter. A igreja não foi desenhada para legislar o Estado, gerir o mercado ou ditar a ciência, mas ela tem as suas funções. E aqui nós vemos 3 delas. 3 funções muito importantes e fundamentais para nós entendermos o papel e a missão da igreja. E aqui a gente começa a chegar no finalzinho dessa aula. Nós vamos compreender, primeiramente, que a igreja é a comunidade conhecida ou a instituição conhecida daqueles que formam o corpo de Deus, ou melhor dizendo, o corpo de Cristo unido por meio da habitação do Espírito. E isso significa que as pessoas que estão ligadas à igreja, elas são equipadas pelo Espírito para viver de maneira santa nesse mundo e influenciar esse mundo. De modo que o seu grande chamado é justamente chamar as pessoas a se curvarem ao senhorio de Jesus Cristo, a se renderem ao senhorio de Cristo. E isso nós chamamos de evangelização. A reconhecerem verdadeiramente a vitória de Cristo, arrependerem-se dos seus pecados e voltarem para o caminho de santidade, o caminho da fé. Voltarem-se a Deus. Dentro disso, então, a igreja é instituída e é comissionada para proclamar isso. E o seu maior objetivo ao fazer essas coisas, e aqui nós percebemos tudo isso, é direcionar as pessoas ao pacto. E assim serem verdadeiras adoradoras. Então, a gente foi de uma ordem de frente para trás, então vamos pensar de trás para frente. O maior objetivo da igreja é ser uma comunidade que revela a verdadeira adoração a Deus. Esqueça qualquer outra coisa. A igreja precisa sempre se lembrar que o seu maior objetivo é ser a comunidade que mantém fiel a adoração a Deus. É ela que revela o verdadeiro Deus e a verdadeira adoração a Deus ao mundo. Ela que proclama a palavra, ela que detém o conhecimento da palavra, instrui os seus membros pela palavra e profeticamente aponta os pecados da sociedade, das pessoas em volta. Dentro disso, então, nós somos chamados a chamar outros a adorarem a Deus por meio da evangelização. E fazemos isso pelo motor, pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui nós vemos que somente a igreja tem essa responsabilidade. Isso nos tira, de certa forma, a incumbência de colocar essas responsabilidades sobre outras organizações e instituições. Você não deve colocar seus filhos, porque lá ela vai ser evangelizada na escola, por exemplo. Esse é o papel da igreja. É a igreja que tem o dever de evangelizar. Mas a escola, sim, precisa ter o seu ensino reorientado e recalibrado sempre pelo senhorio de Deus sobre todas as coisas. E aqui a gente finaliza essa parte da aula de hoje e depois nós voltamos na próxima aula detalhando melhor como executar essa missão, olhando justamente para esse esquema, para essa pirâmide. Veja bem o que essa pirâmide representa. Aqui a igreja tem 3 direções pela qual ela executa a sua missão. A primeira sempre, adoração a Deus. Todos os outros serviços, todas as outras atividades, o seu papel como líder, eles ruem se você não adora o Deus verdadeiro. O seu trabalho desmorona, a sua relação acadêmica desmorona, a sua relação comercial
desmorona, a sua relação familiar desmorona. É o eixo que mantém todo o universo e tudo corretamente orientado é sempre quando nós nos voltamos em adoração ao nosso Deus. E a igreja é a instituição, o organismo, essa instituição, essa comunidade visível no mundo, ela é a responsável por conclamar a adoração a Deus. Por isso, culto não é brincadeira. Culto é coisa séria. Culto não é coisa que nós devemos tratar de maneira banal. Se nós adoramos errado, o mundo adora errado. O mundo deteriora. Nós veremos isso na aula que vem. O que precisamos olhar aqui a partir de agora é sabendo que a nossa relação é de adoradores com Deus e precisamos proclamar, cuidar dessa adoração nesse mundo. Dentro de tudo isso, então, nós olhamos também para que a igreja tenha um papel com ela própria. Instruir, nutrir, dar subsídio da palavra de Deus para que você seja um bom trabalhador, um bom cientista, um bom mecânico, uma boa dona de casa, uma boa médica, um bom psicólogo. Todas essas coisas partem de você ser nutrido para viver de acordo com a palavra de Deus. E assim, a nutrição nos leva ao serviço, à diaconia, ao cuidado mútuo, ao exercício dos dons espirituais que nós falamos anteriormente. Fechado isso, vemos que a missão da igreja então ao mundo é proclamar as boas novas da redenção. A redenção consumada e aplicada na obra de Cristo Jesus. Então a saúde eclesiástica não é medida por quanto a igreja está agindo politicamente, como diz Edmund Clune, mas pela fidelidade nesses 3 eixos normativos. O quanto a igreja verdadeiramente adora a Deus, o quanto verdadeiramente a igreja está cuidando e nutrindo o seu povo pela palavra e o quanto a igreja está dando testemunho vivo e fiel de Deus e do seu evangelho ao mundo. Por isso, então, fechando essa aula, quero que você saia daqui compreendendo que, quando falamos de missão da igreja, não só estamos falando de evangelização ou de conquistar almas. Nós estamos falando de apresentar a esse mundo a verdadeira adoração. Nós estamos falando em cuidar daqueles que foram chamados por Deus. E nós estamos falando em conclamar o mundo que se arrependa dos seus pecados e volte a Cristo Jesus. Entendido isso, e aliado ao que falamos na aula passada, entendendo que somos chamados por Deus, renovados e reunidos por Cristo, e a habitação do Espírito Santo, nós também temos um chamado para desempenhar isso no mundo. Fechando isso e aqui trazendo algumas aplicações para a sua liderança, lembre sempre desses 3 eixos. A missão sua como líder é conduzir pessoas à verdadeira adoração a Cristo, a serem semelhantes a Cristo, mas também a adorarem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, seja nas suas áreas particulares, seja na própria igreja. A sua missão como líder também é sempre dar nutrição para o povo, dar subsídio. E por isso é muito importante você ter em mente que o que você faz como líder da igreja impacta as pessoas lá fora. E por isso o testemunho é tão importante. Sem que a igreja estivesse presente no mundo, porque foi assim que Cristo a comissionou, o mundo não conheceria a obra perfeita de Cristo Jesus. É este o meio normal e ordinário que Deus instituiu para que a igreja operasse o seu trabalho no mundo. Na próxima aula a gente vai estudar com mais detalhes esses aspectos. E você vai perceber que todo o curso está estruturado a partir desses 3 serviços. Depois que nós falarmos da saúde e da visão de igreja, e falarmos dos líderes oficiais da igreja, nós vamos falar sobre adoração, nós vamos falar sobre evangelização e discipulado, e nós vamos falar sobre nutrição e cuidado da igreja dentro da própria igreja. Então, para isso, é muito importante você entender o porquê esses aspectos impactam e importam para você como líder dessa igreja. Sem uma visão abrangente, correta do seu papel dentro da igreja local, muitas vezes você fica restrito ao tipo de líder que só quer entregar eventos, entregar resultados, estatísticas, igrejas crescendo, estrutura física adequada. Isso é bom, isso é legal, mas sem o propósito correto, perde-se o sentido que a missão que Deus instituiu para esse mundo. No mais, desejo que Deus te abençoe. Nós vamos orar e encerrar essa aula. Senhor, agora nós queremos te pedir que, conscientes de que o seu governo reina sobre todas as coisas, ajude-nos a cooperar corretamente no trabalho com o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis na nossa adoração. Ajude-nos a ser líderes que verdadeiramente entendem o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, para verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade.
Ajude-nos a nutrir os nossos irmãos. Estamos fazendo esse curso com esse intuito, Senhor. Que a palavra do Senhor seja divulgada e seja colocada nos nossos corações como os líderes, para que outros possam conhecer do Senhor também. Ajude também, ó Deus, que despertemos um coração missionário, para que a tua igreja, dentro deste mundo, conclame e denuncie os pecados, mas aponte sempre para a redenção que só encontramos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos assim em nome dele. Amém. Amém. Deus te abençoe, sirva ao Senhor com alegria no coração e até a nossa próxima aula.